Amigos do programa Aplauso, vamos ter agora uma entrevista que eu já antecipo, espetacular. É uma exclusividade. Eu pedi um amigo meu para viabilizar, para agendar, e ele, mais do que depressa, marcou para mim, sem não antes consultar essa pessoa que aqui está no estúdio e que vai certamente contar muita coisa interessante. Professor, doutor, advogado, não é? Joveni Cândido de Oliveira. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Arthur. É muita honra para mim, é muita gentileza da sua parte. Um prazer muito grande, professor. Estou vendo aqui a capa do livro, que foi escrito pelo jornalista Márcio Fernandes. E também advogado, meu ex-aluno. Tá vendo? Então, isso facilitou a sua vida aqui, né? Claro, a criatura e o criador. E o livro editado pela jornalista Brits Lopes, que também é a nossa amiga aqui do programa Aplauso, assim como o Márcio, e a quem eu agradeço. Cadê a Brits? Pega aí a carinha dela, viu, Léo? Para agradecer e cumprimentar por essa edição. Lutar pela pátria é viver com razão. Espetacular. Me conta, professor Joveni, sobre esse livro. Isso aqui aparece na capa como um andarilho. Exato. Vamos começar. A coisa mais difícil do mundo é definir um princípio, né? Eu sempre tive essa dificuldade muito grande. Pelo começo. Princípios gerais de direito, mas não é tão fácil assim. Princípios gerais de direito, princípios gerais de direito constitucional. Bom, o princípio desse livro foi exatamente a insistência de alguns amigos, ex-alunos, notadamente, que me pediam, vamos fazer suas memórias e tal. A razão desses pedidos, que vieram durante anos e anos, decorre do fato de eu ter vivido uma vida muito, muito intensa. Deus me deu essa capacidade de viver uma vida muito intensa e de principalmente aproveitar bastante o tempo que Ele me deu. Dificilmente alguém vai me encontrar num bar, tomando um chopp, embora eu adoraria fazê-lo com amigos, bater papo, comer uma batata frita, mas eu sempre tenho um livro para ler, uma música para escutar, ou uma análise para fazer de um determinado texto, e sempre tinha alguma coisa a mais para aprender. Uma vida mais reservada. Reservada e intensíssima. Eu era garoto de uns 15 para 16 anos de idade, quando eu tive um professor que me meteu um monte de coisa na cabeça. O professor José Jesus Flores era um padre. Não é o padre Jesus Flores que morreu recentemente, não. O padre Jesus Flores já morreu há muitos anos. Era um cearense, muito alto, muito magro, calvo. E ele me ensinou algumas coisas, entre as quais que a sabedoria do mundo está nas bibliotecas. E eu tinha uma sede enorme de aprender, por várias razões, explicadas inclusive aqui nesse texto. Dediquei-me então a tentar aprender tudo que fosse possível. Daí a razão de tantos cursos, a razão de fazer especializações uma atrás da outra, mestrado, doutorado, primeiro você se formou em Direito. Formei em Direito. Se tornou advogado? Na faculdade Universidade Católica do Rio de Janeiro, 1961. Posteriormente, eu vim fazer Ciências Econômicas. Eu já morava aqui em Goiânia, eu sou goiano de muitas gerações. Sim. Eu fui fazer, então, Economia na Faculdade de Ciências Econômicas de Anápolis. E professor? E lá me convidaram para ser professor. Lá eu fiquei com uma situação extremamente estranha, esdrúxula, de ser aluno e professor simultaneamente. Tanto que eu não gosto muito de falar que eu sou economista, porque meu curso, a partir do momento em que eu passei para frente do quadro negro, as notas ficaram muito boas por parte dos meus colegas professores. Então, eu acho que eu não merecia, por exemplo, nota 10 em microeconomia. Então, eu prefiro falar que eu não sou economista. Embora eu tenha diploma, embora eu tenha carteirinha, mas eu prefiro falar que eu não sou economista. Doutor em advocacia. Eu sou doutor em Direito. Sou mestre em Direito e doutor em Direito pela Universidade de São Paulo. E pós-doutor pela Universidade de Princeton, nos Estados Unidos. Tá. Então, eu me dediquei desde cedo a ensinar, a ser professor. Eu aprendi que eu era professor. Direito constitucional? Eu comecei fazendo concurso para professor
Lá em Anápolis eu lecionei instituições de direito público e privado, lá na Faculdade de Ciências Econômicas de Anápolis. É uma cadeira de direito para economistas, instituições de direito público e privado, contratos, o que é direito, as relações, tudo aquilo que pertence a essa área que serve mais aos economistas do que a qualquer outra profissão. E quando eu fiz concurso para a Universidade Federal de Goiás, eu fiz concurso para professor de direito administrativo, como assistente do professor Domingos Juliano. E ele na época já era bastante idoso, tanto que não demorou muito tempo, ele aposentou-se. E eu fiquei como assistente dele lecionando na turma da noite, e ele lecionava na turma da manhã. E tempos depois ele se aposentou e eu comecei então como professor de direito administrativo. Posteriormente, eu fui lecionar também na Faculdade de Engenharia, uma Faculdade de Engenharia da Universidade Federal, uma cadeira chamada Direito de Construir, que era direito para engenharia. E, posteriormente, vim terminar fazendo direito constitucional e direito internacional. Eu lecionei durante um certo tempo também, por necessidade, 12 anos, e terminei lecionando direito constitucional, teoria geral do Estado e ciência política, e na razão que eu me doutorei em direito do Estado, que é o direito constitucional. Ok. Bom, falar sobre a sua vida acadêmica, a gente ficaria aqui um bom tempo do programa. E o nosso objetivo aqui será focar principalmente no lançamento desse livro seu. Antes do professor Joveni falar, deixa eu ler aqui só um trechinho. A vida e obra de um dos maiores juristas do Brasil na área de direito público e com reconhecimento de grandes universidades dos Estados Unidos e da Europa. Assim é o livro Lutar pela Pátria é Viver com Razão, uma biografia do professor Joveni Cândido de Oliveira. Muito bem, escrita pelo jornalista e advogado Márcio Fernandes e editado pela jornalista Brits Lopes. A solenidade e o coquetel de lançamento vão ocorrer agora na Escola Superior de Advocacia da OAB de Goiás, no dia 5 de agosto, terça-feira próxima, às 19 horas. Tá bom. Então vamos falar, aqui tem a bela foto da Brits, lhe dando um carinhoso beijo, é um beijo de boa sorte. Muito bem. Então vamos lá. A expectativa desse lançamento. Arthur, eu fiquei um pouco constrangido quando eu disparei convites para todo lado, porque eu comecei a levantar os amigos, as diferentes organizações às quais eu pertenço, por exemplo, maçonaria, a Ordem dos Cavaleiros Templários, mesmo o mundo acadêmico, o mundo da justiça, porque veja bem, com 51 anos de magistério que eu tive ao todo, na Universidade de Anhanguera e na Universidade Federal de Goiás, foram mais de 3, 4 mil alunos que passaram pelas minhas mãos. Esses alunos estão aí, pelas minhas mãos, perdão, pela minha cátedra. Esses alunos estão aí dispersos pelo mundo afora, em muitos lugares. Eu tenho alunos que são ministros de tribunais superiores em Brasília, e aqui no Tribunal de Justiça de Goiás tem umas dúzias de ex-alunos meus como desembargadores, juízes, no Ministério Público também. Então eu disparei convites para todo lado. E todos ainda te chamam de professor? Claro, porque essa é uma exigência que eu faço. Eu não sou doutor, não sou seu Juveni, não sou tenente Juveni, eu sou professor Juveni. Nasci para ser professor, descobri isso bem cedo, graças a Deus, pude ajudar muita gente, eu tenho certeza que ajudei. Sim, claro. E formei, porque na verdade eu não leciono exclusivamente as matérias da minha grade curricular. Eu leciono muito da minha experiência pessoal, da minha experiência de vida. E muito de filosofia de vida também. Não, eu sei, inclusive, que o senhor era muito procurado pós aulas para dirimir algumas dúvidas pessoais, e o senhor não se fazia de rogado. Nunca. Sempre ajudou. Sendo possível, eu nunca neguei de ajudar quem quer que seja. Sim. Tanto que, veja bem,
uma das partes mais interessantes, que eu julgo principal da minha vida, você que é goiano como eu, e é da beirada da Estrada de Ferro, que também como eu sou, da região sudeste do estado, aí da Mesopotâmia, como eu chamo, Rio São Marcos, Rio Paranaíba e Rio Corumbá, ali no meio daqueles 3 rios a gente nasceu e viveu. A grande Orizona. A grande Orizona, e eu da grande Goiandira. Então, nós éramos muito pobres, o estado de Goiás era muito pobre. Quando eu nasci, em 1936, Goiás era o último estado da Federação Brasileira, muito pobre, muito pobre. Nós éramos o 21º estado. Naquela época o Brasil tinha 21 estados, então o estado de Goiás era o 21º estado. 1936. Então o senhor tem 89 anos. 89 anos. Olha só. Então nós vamos fazer o seguinte, antes de responder o quanto esse livro lhe agradou, nós vamos fazer um breve intervalo e voltaremos já com o professor Joveni Cândido de Oliveira. Até já.